Agora, então, eu vou falar um pouquinho com vocês, passar do método, passar dessa produção, que fiquei muito feliz. Vou falar um pouquinho sobre o acordo de 2020.2, e aí, junto disso, ainda vou falar bastante sobre as atividades de vocês em grupo. Então, essa minha fala final se reflete muito no que eu vou falar sobre o acordo de 2020.2. Quem não está entendendo o que eu estou falando com o acordo é o acordo de responsabilidades, que eu comentei com vocês. Não! Priscila tá quase dormindo aí, ó, bocejando, só tá cansada. Só começar a falar de acordo, o pessoal começa a dormir, deitar no chão. Mas o acordo de responsabilidades é como se fosse um contrato entre o Canto Cidadão e vocês de combinados do semestre. Então, vocês têm aquele termo de adesão que traz vocês como voluntárias oficialmente para o Canto, mas por meio do termo de adesão que a gente faz os combinados que vão ser as diretrizes para o nosso semestre. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho de como geralmente é o nosso acordo, relembrar, porque a gente falou bem pouquinho lá no começo do treinamento, e explicar como que vai ser o acordo de 2020.2, que a gente chamou de edição especial, porque a gente está em um momento super excepcional e o acordo não poderia ser o mesmo dentro desse contexto. Então, eu vou abrir para vocês aqui meu PowerPoint. E quem está cansado, quem está querendo dormir, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um feedback em áudio que eu acabei de receber de uma criança, de um neto de uma voluntária, e tá muito fofa. Eu quase morri quando vocês estavam alguém estava, acho que foi a Paula que estava procurando o slide, eu ouvi o áudio, sensacional. Vocês fiquem aqui só para ouvir essa parte da apresentação. Deixa eu só puxar aqui a minha tela. Por algum motivo, eu vou compartilhar vocês, tá? Porque eu não estou conseguindo compartilhar direto o PowerPoint. E aí eu mudo para lá. Estão vendo a minha tela do PowerPoint? Sim? Sim. Sim. Obrigada, pessoal. Deixa eu deixar aqui o chat aberto. Beleza. Então, vamos lá. Essa fotinha eu adoro do treinamento da turma 2. Foi o dia que a gente fez o nosso piquenique, que é o dia mais animado do treinamento e a gente vai fazer quando a gente voltar para o presencial. Mas só para relembrar com vocês o nosso acordo de responsabilidades, esse que na imagem é o de 2019.2, mas também foram as diretrizes de 2020.1. Então, o nosso acordo ele já está indo para a 6ª ou 7ª edição. Ele não é uma coisa muito antiga, então a gente demorou um tempinho para estruturar mesmo esse acordo final, mas depois que a gente estruturou, ele vem sendo a base para todas as nossas atuações. Então, a gente renova ele semestralmente e junto com isso a gente renova o contrato com vocês a cada semestre. Então, por mais que o termo de adesão seja de vigência de 2 anos, os acordos de vocês com a gente vão ter a vigência de 6 meses ou um semestre. E aí, o que geralmente está dentro desse acordo? O calendário de visitas de vocês, que ele é montado sempre antes do início do acordo. Então, vocês montam em dezembro o calendário de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E vocês montam em junho o calendário de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí o ciclo vai se repetindo, porque a gente sempre precisa de um tempo para passar as datas de vocês para o hospital. Então, não é simplesmente decidir na semana que vocês vão e aparecer no hospital. A gente tem esse calendário pré-estabelecido com os hospitais, especialmente pela agenda deles, e vocês agendam isso no início do semestre, e é isso que garante que vocês vão estar atuando no semestre seguinte. Então, se vocês não preenchem o calendário, vocês não entram para o próximo acordo. E aí, dentro desse calendário, tem reagendamentos, tem cancelamentos de visita, porque a gente entende que existem imprevistos, né? Mas esse calendário é definido com 6 datas mínimas, e no caso de quem está no primeiro semestre de atuação, 6 datas máximas também, e essas datas a gente recomenda que sejam de 30 em 30 dias, mas não é nada obrigatório, porque se alguém for fazer uma viagem no meio do semestre de 2 meses, pode compensar as visitas em outros meses, desde que não se atrapalhe, e a gente recomenda, no Encanto especialmente, um intervalo de pelo menos 15 dias entre visitas, se for fazer visitas seguidas, para vocês terem tempo de pelo menos montar o método, que demora um pouquinho, especialmente quando a gente vai montar as coisas para fazer uma coisa bacana. E aí, esses registros e reagendamentos acontecem diretamente com o agente também, então vocês
Muitas perguntas surgiram durante aquele vídeo da Karine que vocês assistiram sobre o contato com o hospital e com a humanização do hospital. 99,9% do contato de vocês com o hospital vai ser feito por intermédio nosso. Então, quando vocês forem agendar uma visita, vocês vão falar com a gente vai agendar com o hospital. Quando vocês forem reagendar, vocês vão falar com a gente vai falar com o hospital. Quando vocês forem fazer o registro, a gente vai fazer a sondagem desses dados, transformar eles numa planilha e compartilhar com os responsáveis dos hospitais. É bem pouco esse contato direto com a humanização, porque geralmente eles nem estão no momento que vocês atuam. Então, o Encanta atua muito de final de semana e a humanização não trabalha no final de semana. Então, a gente realmente faz essa ponte mais direta com vocês. Eu não vou falar muito sobre advertências e afastamento, porque essa vai ser uma particularidade de 2020.2. A gente não vai ter nem advertências, nem afastamento, porque é um semestre excepcional. Mas quando a gente está nos semestres mais regulares, a gente tem essas diretrizes, que são as diretrizes gerais do acordo, que é avisar a gente com antecedência, se vocês forem reagendar, avisar a gente com um intervalo de 5 dias depois da visita, se vocês não foram e por que vocês não foram, para vocês se agendarem, preencher o registro de visita em 72 horas depois da visita, para a gente saber se você realmente foi, quais foram as experiências. Tudo isso está dentro do acordo, e se vocês não cumprem esses combinados, vocês recebem advertências, que são como se fossem pequenos chamados para vocês ficarem de olho nas práticas de vocês, e se vocês acumulam 4 advertências, vocês são afastados. Eu sou super boazinha em relação às advertências, eu consigo compreender um pouquinho melhor quando vocês esquecem de fazer ou atrasam um pouquinho, mas é muito importante que vocês sigam o nosso combinado, porque a minha flexibilização tem um limite. Então, se vocês esquecem 1, 2 vezes, tudo bem, a gente entende, todo mundo é humano, mas se isso é uma coisa recorrente, a gente precisa dar uma chamada em vocês para que isso não se torne uma prática, porque senão a gente vai precisar mudar o acordo. E aí, em relação ao afastamento, vocês podem ser afastados se vocês acumulam 4 advertências, e também se vocês fazem algumas coisas que geram afastamento instantâneo, que é fotografar pacientes do hospital e postar nas redes sociais, especialmente se aparece o rosto dos pacientes ou profissionais da saúde, acompanhantes, qualquer pessoa que a gente não tenha essa autorização de uso de imagem, e oferecer e dar comida para os pacientes, acompanhantes ou profissionais da saúde. Essas 2 coisas geram um afastamento automático. Claro, também, se acontecer uma vez e vocês, na hora, apagarem a foto, lembrarem do acordo, a gente vai levar em consideração que vocês lembraram do acordo, mas não pode, de forma alguma, se tornar uma coisa recorrente, porque a gente está falando de cuidado com a alimentação do paciente, que é uma coisa primordial, a gente não sabe qual que é a alimentação dessa pessoa, quais são as alergias, se ela vai fazer uma cirurgia, se ela não vai fazer, e o uso de imagem da pessoa, que a pessoa hospitalizada ela já é privada de muitas coisas, a gente não pode privar ela da privacidade. Por mais que ela queira tirar uma foto com vocês podem ter essa foto, a gente recomenda o mínimo possível, mas às vezes o pai acompanhante quer tirar uma foto e usa o nosso celular, mas sem postar, sem divulgar e também sem compartilhar nos grupos de WhatsApp. Então, a gente sabe que o grupo de WhatsApp não é uma rede pública, mas envolve todos os voluntários do canto, e essa foto pode sair do grupo do WhatsApp. Então, se for compartilhar ou uma foto da pessoa de costas ou com um emoji no rosto para que a privacidade dela seja respeitada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. A Denise falou, sei que você já explicou, mas não lembro desse detalhe. O registro da atividade é grupo ou individual? Ele é sempre em grupo, porque como vocês atuam em grupo, a gente entende que as experiências vão ser parecidas, então vocês preenchem uma pessoa só, e tem esse intervalo de 72 horas para vocês preencherem, a não ser que vocês queiram atuar individualmente. Aí, se for uma visita individual, vocês preenchem individualmente. Quando é preenchimento em grupo, vocês vão ver que vai ter o nome de todo mundo para vocês selecionarem. Então, vocês não vão nem precisar decorar o nome de todos. Vocês vão ter acesso a esse nome, só clicar e preencher os depoimentos de vocês, as experiências de vocês. A gente também tem uma planilha que ela é opcional, que ela é uma planilha de depoimentos, aí assim é individual. Então, se vocês tiverem um depoimento, ou às vezes vocês têm uma crítica, alguma coisa que aconteceu durante a visita, e vocês não querem fazer uma crítica direta à pessoa, porque é a pessoa que vai estar preenchendo, daí vocês podem me mandar como um depoimento individual, que aí eu consigo trabalhar
nessas questões mais particulares. É porque é muito importante que a gente também escute as coisas que funcionam, mas as coisas que não funcionaram. Então, um problema com a equipe, um problema com outros voluntários ou com uma própria outra pessoa do seu grupo. E aí, por último, o treinamento continuado. São dois eventos que a gente pede no acordo regular para os voluntários do Encanta, que é participar de um Encanta Educa, que são as palestras ou oficinas que acontecem agora virtualmente, mas geralmente presencialmente, e participar de um encontrão, que é um encontro de todos os voluntários do Encanta, que acontece de 2 a 3 vezes no semestre. Então, eu sempre divulgo essa data na hora que a gente lança o acordo, para vocês lerem e já terem ciência dela, para que vocês possam participar, e geralmente são eventos um pouquinho mais informais. Então, a gente conversa sobre as atuações, faz umas brincadeiras, mas é mais uma coisa de integração, que é super importante, porque vocês são um grande grupo, agora maior ainda, então é importante que vocês se conheçam, para quando vocês precisarem atuar um com o outro, vocês saibam quem são aquelas pessoas atrás do grupo do WhatsApp. Esse o acordo 2020.1 e o nosso acordo regular. A gente pretende, num futuro próximo, aumentar a quantidade de visitas dentro desse acordo, visitas mínimas, aos poucos, para que as pessoas possam se adaptar, mas a gente acha que, por enquanto, essas 6 visitas, pelo menos uma por mês, é o mínimo para que a gente consiga fazer um bom atendimento com regularidade. Vocês vão ver, se a gente fica 2, 3 meses sem atuar, a gente vai se desaquecendo, a gente perde a manha, e aí é como se a gente estivesse indo pela primeira vez nesse retorno no hospital. E aí, vou falar com vocês sobre o Acordo de Responsabilidade 2020.2, que é essa edição especial. A gente pensou muito sobre ela, tanto que a gente geralmente lança esse acordo no meio de junho, para que ele esteja já preenchido e o calendário pronto no início de julho, mas nesse semestre a gente realmente precisou repensar as nossas práticas, ver o que estava funcionando, ver o que a gente poderia adaptar para a distância, para transformar em um acordo virtual e que a gente pudesse tornar ele vivo durante esse semestre. Então, ele é um pouquinho mais flexível do que o acordo normal, ele não tem afastamentos, ele não tem advertências, mas ele tem o compromisso. Então, é muito importante que vocês, se vocês forem passar para o Acordo de Responsabilidades 2020.2, vocês tenham muito compromisso para a realização das atividades, porque a gente vai precisar muito da ajuda de vocês. Então, especialmente agora que vocês estão chegando em peso no Encanta, o nosso grupo está aumentando e cada uma das participações de vocês, cada um do empenho de vocês faz muita diferença, especialmente porque a gente trabalha geralmente nos programas uma pessoa só. Então, eu sou a única responsável pelo Encanta, a Michele é a única responsável pelos doutores, a Júlia é a única responsável pelo ATC Hospitais, e quanto mais a gente vai crescendo os programas, mais a gente precisa da ajuda de vocês, porque nesse momento a gente não consegue aumentar a nossa equipe. Então, dito isso, como que vai funcionar o acordo? Ele vai estar disponível a partir do dia 3 de julho, então eu estou dando um spoiler para vocês, as outras pessoas não sabem ainda, os outros programas também não sabem ainda, e o tempo de preenchimento dele vai ser até dia 10 de julho, então de sexta até a outra sexta, onde vocês vão basicamente declarar participação dentro do acordo. Então, a gente não vai ter definições de datas específicas. Vocês não vão definir, a gente vai atuar virtualmente no dia 25 de agosto de 2020, porque a gente ainda não tem certeza em relação às datas, e a definição das datas vai depender de quantas pessoas vão ou não entrar no acordo de 2020.2. Então, vocês vão definir coisas como quais projetos vocês querem participar, quantos eventos vocês querem participar, quais os grupos de estudo vocês têm interesse, para a gente fazer essa primeira sondagem. Mas vocês, preenchendo esse formulário, vocês já entram dentro do acordo de 2020.2. Especialmente vocês que estão em treinamento, é muito importante que vocês participem. Então, como as diretrizes de que o segundo semestre ia ser virtual já estavam bem frequentes desde o início do nosso treinamento, desde ali do meio para o fim, a gente espera que vocês estejam com a gente nesse acordo, porque é muito importante a gente não perder esse contato, porque a gente ainda nem se conhece presencialmente, mas a gente está se conhecendo um pouquinho mais virtualmente. Então, esse vai ser o período para vocês preencherem. E o que tem dentro dele? Também tem 6 entregáveis. Então, assim como a gente tem 6 visitas regulares no acordo normal, a gente vai ter 6 entregáveis. Mas esses entregáveis são um pouquinho diferentes. Então, eu vou fazer na ordem que está aqui, e depois eu vou explicar cada um deles.
2 desses entregáveis vai ser uma participação em projetos virtuais. Então, o que é isso? São projetos que acontecem como se fosse uma atuação do Encanta. Eles são os projetos que vão compensar as atuações do Encanta. E eles vão ter 3 frentes, que vai ser o sarau virtual, gravação de vídeo de contação de história com entregas de kits de atividades e rodas de contação de história ao vivo com crianças nos hospitais. Eu vou explicar cada um deles no próximo slide, então eu só vou passar falando assim deles agora, mas essas vão ser 2 das visitas do semestre, que vão acontecer dentro dos grupos de vocês. Então, vocês vão poder escolher se vocês querem se manter no grupo que vocês estão agora, e os grupos grandes a gente vai dividir, então vai ter no máximo 5 pessoas por grupo, ou se vocês querem integrar outros grupos já existentes. Se vocês quiserem atuar sozinhos, por exemplo, nesse semestre, vocês podem entrar em outros grupos. A gente só não vai conseguir fazer um sarau virtual com uma pessoa só, porque a gente entende que as atuações do Encanta funcionam melhor em grupo, especialmente essas virtuais. As outras 2 entregas que vocês vão ter que fazer, essas são molezinha, vai ser muito fácil de vocês entregarem, que é a participação em 2 eventos do Canta Educa Online. Ou seja, a gente vai ter mais de 30 eventos desde julho até dezembro, tudo virtualmente, tudo acontecendo a um clique de vocês, e a participação de vocês vai valer como 2 desses entregáveis do acordo. Então, é só conectar, não tem inscrição prévia, vocês escolhem o calendário de vocês, se conectam e assistem aos eventos. Eu vou mostrar para vocês, para quem ainda não fez esse procedimento, para ficar bem claro para vocês, mas esses são 2 entregáveis. E aí, os últimos 2 desses entregáveis é participação em grupos de estudo online. E esse aqui também, gente, é muito, muito simples. Meu desejo é que vocês escolham um grupo de estudos e fiquem nesse grupo, que acontece semanalmente. Vocês podem participar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, ou todas as semanas, dependendo da disponibilidade de vocês. E eles têm sempre duração de 1 hora. Então, é super tranquilo de ajustar ali na agenda. Quem quiser ficar como ouvinte, pode ficar como ouvinte. Quem quiser ficar como participação ativa, pode ficar na participação ativa. E a gente vai ter um leque de possibilidades desses grupos de estudo. Ou seja, vocês vão precisar participar só de 2 datas durante o acordo inteiro para conseguir fechar esse acordo. Então, eu quero participar numa segunda-feira do grupo de adolescentes, numa sexta-feira do grupo de contação de história, e pronto. Isso já está dentro do acordo, vocês já fecharam o acordo de vocês. E aí, as outras participações que vocês fizerem, e que a gente torce para que vocês façam, porque vai ser super bacana, e já vem sendo super bacana, aí vão ser complementações ao acordo de vocês. E aí vocês vão me perguntar, Isabela, se eu não conseguir fazer um dos projetos virtuais, por exemplo, não conseguir bater minha agenda com o grupo, não conseguir, deu tudo errado, acabou o semestre, vou ser afastado? Não, a princípio a gente não pretende afastar vocês se vocês não conseguirem, mas a gente realmente espera que se vocês se se vocês fizerem esse compromisso com a gente, vocês cumpram ele. Então, a gente não vai ter essa grande obrigatoriedade, a gente não vai ficar cobrando vocês, mas as crianças vão estar esperando e o grupo de vocês vai estar contando com vocês. Então, não façam um compromisso se vocês acham que vocês não vão conseguir cumprir. Conversem comigo, a gente trata na exceção, mas é muito importante que vocês tenham essa noção de que cada uma das pessoas é importante para essa engrenagem girar, e se vocês não puderem participar, a gente precisa saber e a gente precisa estar alinhado juntos, porque é muito difícil a gente ficar indo atrás de vocês toda hora e cobrando participação, porque a gente entende que o trabalho é voluntário, mas vocês escolheram estar aqui, escolheram participar do treinamento, então a gente precisa do suporte de vocês. E eu vou repetir isso mil e uma vezes, porque é muito chato mandar mensagem para vocês no WhatsApp e ninguém responder, mandar mensagem, a pessoa fingir que não viu, 2 semanas depois, ou só nunca responder, porque a gente também está aqui do outro lado, a gente está se esforçando para manter esse contato com vocês. Então é muito importante que vocês também se esforcem nessa ponta, nem que seja para falar, Isabela, por favor, não me manda mensagem essa semana que eu não vou responder, eu estou muito ocupado. A gente entende, a gente respeita e a gente também se sente respeitado. Deixa eu ver aqui no chat. A Vera falou, os itens B e C são em grupo? Não, não precisam ser. A participação do Canta Educa não é em grupo, é individual, vocês escolhem a data melhor para vocês. A participação no grupo de estudos, vocês podem combinar com o grupo de vocês, se vocês quiserem todos ir na mesma data, mas também não precisa ser em grupo. A única coisa que é realmente em grupo é a participação do projeto virtual. Eu vou passar os próximos slides para vocês terem uma noção um pouquinho maior do que são esses projetos.
projetos virtuais, então vou falar rapidinho, depois eu vou disponibilizar esse PowerPoint também para vocês lerem com calma, mas eles vão funcionar então nessas 3 frentes: os saraus virtuais, os kits de atividade e as rodas de contação de história. Os saraus, eles vão acontecer ao vivo, então são contações de história ao vivo, e vai ser para a rede interna do Canto Cidadão, então as crianças do Canto Cidadão, filhos de voluntários, netos de voluntários, sobrinhos, amigos, e para as crianças das redes sociais. Essa não vai ser uma atuação na ponta com os hospitais, e é a que vai acontecer mais frequentemente. Então a gente pretende ter todos os sábados uma atividade dessas de sarau, onde vai ser basicamente uma live de vocês contando uma história, fazendo um método e interagindo um pouco com as crianças participantes. A gente não pretende que tenha 500 crianças ao vivo, uma grande live, mas se tiver 3, 4, 5 crianças, a gente já consegue fazer uma atividade, e se tiver só adultos também, a gente conta a história para os adultos, faz as atividades com eles, ou faz só uma interação um pouquinho mais unilateral, e a gente vai sempre gravar esses encontros para que a gente tenha como repertório, porque é muito rico que vocês trabalhem isso e trabalhem como grupo para entregar esses métodos dentro dos saraus. A outra possibilidade são os kits de atividade, que como que funciona? O começo é bem parecido com o das rodas de contação, e aí eles se dividem nessas 2 partes. Então, em grupos, vocês vão escolher, sistematizar e gravar uma contação de história, ou infantil ou infanto-juvenil, vocês vão poder escolher, a gente vai ter um cardápio de opções, e vocês vão gravar a contação da história e também uma atividade que se pode fazer com essa história. Então, por exemplo, mais do que um grupo pode fazer a contação das bonecas da Avó Maria, mas vocês podem fazer o tutorial de formas diversas, a contação de forma diversa, para que isso vire um vídeo que vai ser enviado para as crianças, ou de organizações, ONGs ou abrigos, ou de hospitais, a depender de quantas pessoas estiverem participando e da disponibilidade dessas organizações. E aí, junto com esses materiais que vocês vão montar audiovisuais, a gente também vai sistematizar um kit, que pode ser ou uma cartilha que a gente vai imprimir e enviar para as crianças, então uma coisa que a gente vai montar virtualmente, pode ser no PowerPoint, pode ser em outras plataformas, com atividades para a criança realizar, ou vai virar um kit de montagem física. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo o kit da Biomi. A gente fez o vídeo, que eu vou mostrar um trechinho só para vocês daqui a pouquinho, e a gente também vai fazer kits onde a gente vai entregar os tecidos e um bloquinho para a criança desenhar e ela fazer essa atividade dentro do hospital. A gente vai, nesse caso, enviar para o Hospital Cruz Azul. Então, essa é uma possibilidade dentro dessa contação, que a gente pede em grupos um pouquinho maiores do que uma pessoa individual, porque é uma coisa que demora um pouquinho mais. Então, tem que escolher a história, tem que definir prazo, tem que falar com o hospital para ver se ele vai receber o kit ou para a organização. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito juntos, os voluntários e o Canto Cidadão. As rodas de contação, elas têm o mesmo início do que os kits de atividade. Então, vocês escolhem uma história, gravam, filmam um tutorial e o final é um pouco diferente. Ao invés de virar um kit de materiais, um kit de atividade que vai ser entregue para as crianças, isso vai virar uma roda de conversa ao vivo. Então, vai ter o vídeo que vai ser enviado para as crianças que não vão poder estar ao vivo, ou para as crianças que vão estar ao vivo, mas querem ver o vídeo depois, mas o momento focal vai ser essa roda de contação de história, que vai ser mediada pela própria organização. Então, por exemplo, a gente vai ter algumas rodas no AC Camargo. O AC Camargo vai convidar as crianças, vai criar essa rede, vai criar uma sala e a gente vai acessar e fazer uma contação de histórias interativa com algumas atividades ali para fazer com a criança. Então, não necessariamente nesse momento a gente precisa fazer um tutorial, porque não é obrigatório que a criança tenha os materiais, mas a gente pode fazer uma história de recontação, de contação, de criação ali com a criança, com objetos que ela tem em casa, colocar um chapéu, tirar o chapéu, para que a gente faça esse momento interativo. E aí também a gente não tem a pretensão de que tenham 30, 40 crianças. Pode ter, se for uma organização um pouquinho maior, mas pode ter um número mais reduzido de crianças. E aí a gente vai trabalhar com a demanda do hospital ou da organização e, a partir disso, criar a nossa contação em grupo. Esses são os 3 projetinhos virtuais que vocês vão poder escolher. Vocês podem participar de 2 do mesmo ou fazer
um do sarau, um da roda de contação, conforme a vontade e a disponibilidade de vocês e do grupo. Então, a partir do momento que vocês receberem o acordo na íntegra, poderem ler, vocês também vão poder já demonstrar interesse em quais desses vocês querem participar, para a gente, junto com vocês, definir essas datas, que vão ser mediadas também junto com os hospitais. Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa no chat. Richard Kleiderman, bom dia, ótimo final de semana a todos. Tomaram sol. Você quer falar algum recadinho para o pessoal? Bom dia, ótimo final de semana a todos. Tomar um sol. Por aqui ainda sem sol, mas já passou um nublado, então tá um pouquinho mais bonito o dia. Ela tá só passando para dar um oi e desejar um bom final de semana mesmo e torcer para as pessoas gostarem das atividades, né? E que a galera possa se engajar e a gente consiga criar aí um bom encontro com a turma também por meio desses caminhos que a gente andou pensando. Vai ser muito legal, gente. Eu tô super animada. A gente ficou bem feliz com o resultado das nossas reuniões do acordo. Eu vou ter que pedir para vocês um tempinho a mais depois do meio-dia. Quem não puder ficar, não tem problema. Eu estou gravando e aí vocês assistem depois. Mas só para poder passar os últimos pontos com calma, como a gente demorou um pouquinho mais nas atividades de apresentação, só para a gente passar por todos os slides. Então, esses são os 3 projetos. Eu vou mostrar para vocês só um trechinho do vídeo que a gente montou com as bonecas da Avó Maria e das possibilidades que a gente tem. Então, a edição quem fez foi o Richard Kleiderman, foi o Felipe, mas os vídeos quem gravou foram as meninas. Então, tanto a parte da contação da história, do convite e do tutorial. Vou mostrar só o comecinho e aí depois vocês podem ter acesso ao vídeo na íntegra. Vocês escutam o áudio? Sim. Sim? Sim, Isa. Então vou compartilhar aqui. Olá! Hoje você irá conhecer a história da Avó Maria. Você conhece uma Avó Maria? Sim, todos nós conhecemos uma linda e fofa Avó Maria, mas essa é muito E aí especial. A Sol faz o convite, né, Porque ela faz pra bonecas. contação. Sim, essa história se Deixa eu ver se eu chama consigo As pular pra Bonecas da vocês. Avó. Certo dia, a E vovó aí Maria entra uma outra pegou um voluntária cesto pra cheio de contar a retalhos história. e meias velhas e levou pra sala. Chamou as meninas e disse-lhes: venham, garotas, eu vou lhes contar uma história. E Ela começou vai a contar contando a a história no Ela tempo falou assim, dela. Opa, deixa eu ver se eu Ou consigo não. pegar aqui. E o outro? você vai ter uma bonequinha Ela faz igual o a bonequinha da convite vovó para as Maria crianças e fazerem com o a sua tutorial. cara. Vem, vamos junto. E aí começa o tutorial, que é da Olá, criação hoje da iremos boneca. aprender a fazer a boneca Bayumi. Que eu já até mostrei pra Crianças vocês o peçam vídeo ajuda sem aos a pais edição, ou né? responsáveis. Para fazer a boneca, iremos precisar de 2 retalhos retangulares de pano Que preto, ela vai passando um mais cada grosso dos e o outro materiais. mais fininho. Bayumi. Corte um pouquinho assim. E até a próxima. Oh, que graça de história! Você gostou? E que tal agora você aprender a fazer uma boneca? Eu tenho certeza que você irá adorar! Tchau! E aí foi esse o nosso primeiro piloto do projeto. Demorou um tempinho para ficar pronto, porque foi a primeira vez que a gente fez. Então as meninas gravaram uma vez, regravaram, gravaram de novo, aí passou para a edição, aí teve várias versões da edição, e esse foi o resultado que a gente teve. E aí eu queria aproveitar para mostrar para vocês o primeiro feedback que a gente teve de uma criança que assistiu. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E vou compartilhar uma outra tela com vocês, que foi o neto de uma voluntária, que eu falei. E ele assistiu e mandou feedback para ela, para mostrar para a gente o que ele tinha achado da história. Eu vou compartilhar minha tela aqui.
Não tem imagem, mas é só o áudio. Vê se vocês conseguem escutar. Oi, eu gostei Vocês ouviram ele falando oi? Sim. Coisa mais linda. muito e foi bem legal. Eu gostei da parte das pessoas que assim, a vovozinha fez uma loja com a filha e as netinhas. E as pessoas ficaram comprando um monte de coisa. Beijos, tchau. Netinho da vovó. Só para vocês verem um pedacinho, ele mandou vários áudios. Depois ele explicou que o nome dele era Igor, que ele era netinho da vovó Cláudia, não da vovó Maria, e que ele gostou muito da Sol, que ela tinha borboletas na cabeça. Então também provou para a gente a importância desse figurino, dessa ambientação que as meninas produziram. E aí é mais ou menos isso uma das partes das nossas produções. Então essa sistematização e produção de um vídeo que depois vai virar ou um kit de atividades ou uma contação ao vivo. E aí vocês vão poder acompanhar um pouquinho mais de perto esse processo criativo nas próximas semanas. E aí, só para a gente terminar a nossa apresentação, peraí, deixa eu começar o vídeo de novo. Canta Educa, só para relembrar com vocês, além dos projetos virtuais, que são esses 2 entregáveis, o Canto Educa vai estar acontecendo todos os meses, várias vezes por mês, e essas são as próximas datas. Então, quem já quiser deixar marcado na agenda para já começar participando, eu vi que vários de vocês já começaram a participar, eu vejo os nomes de vocês ali nos formulários, mas é bem importante não só para cumprir o acordo, mas também para que vocês comecem a trabalhar habilidades. Então, como o acordo vai começar a valer a partir do final do preenchimento, esses das próximas semanas ainda não estão dentro do acordo 2020.2, mas assim que a gente fechar o preenchimento do acordo 2020.2, já vai começar a valer, e quanto mais vocês conseguirem participar, mais legal vai ser a atividade de vocês. Então, como eles vão acontecer todos online, não tem a inscrição prévia, eles vão acontecer pelo Zoom, e eles são ou palestras ou oficinas um pouquinho mais interativas para vocês irem trabalhando várias habilidades. Quem está desenhando na minha tela? O que está acontecendo? E aí eu queria só mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Eu fiz esse link só para ver se funciona, mas meu computador é meio previsível. Deixa eu ver. Beleza, deixa eu puxar aqui. Para quem ainda não conhece, ainda não se inscreveu, eu queria mostrar a nossa página de eventos, para mostrar para vocês qual que é o procedimento, com alguns desenhos aqui. Esses aqui são os nossos eventos, então vocês entram no site, em agenda, vocês já vão cair direto aqui. E aí, se vocês tiverem interesse em algum evento, como vocês fazem? Vamos fazer propaganda aqui do evento que vai acontecer na próxima terça-feira, do André. Vocês clicam no evento e vai ter todas as orientações em relação ao Canto Educa. Então, vai falar que horas vai começar, vai explicar um pouquinho sobre o Canto Educa. E aí, embaixo, vocês vão poder ler um pouquinho mais sobre a ementa da oficina ou da palestra. Então, conhecer um pouquinho mais do palestrante, do facilitador e também do que vai ser trabalhado. Então, aqui, ó, um mini currículo e as informações gerais de acesso. E aí, vocês só vão clicar aqui, então vocês marcam na agenda de vocês, vão falar, nesse dia aqui, dia 30 de junho, às 19 horas, eu tenho esse encontro marcado. E aí, na hora, vocês clicam no evento, a gente libera vocês na sala, tá pronto, tudo redondinho para vocês participarem do evento. Então, é super simples e, ó, vou voltar aqui para vocês verem. Deixa eu ver, o que tá escrito aqui? Top! Tá top mesmo, tem muita coisa legal, ó. Vai ter biomúsica, vai ter máscara do palhaço, vai ter, ó, essa daqui, como podemos contar história, tudo a ver com Encanta. Tem essa daqui de criação de máscaras, de movimento, tem muita coisa com o corpo também para a gente trabalhar mesmo à distância. Então, vai ser um processo bem bacana. A gente tem muitas agendadas e provavelmente vão surgir outras também durante o semestre. Então, por aqui a gente tem só algumas disponíveis, mas em breve vai ter muitas outras. E agora, só voltar para o meu slide aqui. A última coisa
nosso acordo 2020.2, que são os grupos de estudo, que eles acontecem semanalmente, sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário, e vocês vão poder participar deles. Nas 2 próximas semanas, até o nosso encontro do dia 11, vocês vão poder participar como estágios, então vocês vão poder entrar nesses dias e conhecer um pouquinho mais dos grupos, conhecer um pouquinho mais da dinâmica, para que quando a gente virar o acordo de 2020.2, vocês participem desses grupos. Então, vocês podem ou participar realmente semanalmente, que nem algumas pessoas participam, ou participar das 2 vezes obrigatórias, ou participar uma vez a cada 15 dias, conforme a disponibilidade de vocês. E aí, aqui tem alguns dos grupos que já existem e alguns dos grupos que vão passar a existir com base numa readequação que eu vou fazer dos grupos existentes. Então, tem atividades com adolescentes, atividades com bebês, contos de fada, exercícios de exercitar a contação, então a gente ir se aquecendo nesse aspecto, mitologia e colaboração afetiva. E aí eles vão acontecer de segunda, terça, quarta e quinta. Sexta é dia de descanso e de final de semana, como a gente vai ter os saraus, o foco vai ser mais nisso. Então vocês podem participar, geralmente tem a duração de 1 hora e durante essas 2 semanas vocês vão poder participar do atividades com adolescentes, do mitologia e do colaboração afetiva. E quem quiser conhecer os projetos virtuais vai poder participar na terça-feira, das 18 às 19 horas, do grupo que a gente tem agora, que é o grupo de projetos, que ele vai se desintegrar porque ele vai virar vários grupos. Então, no lugar dele vai surgir o Contos de Fada, o Atividades para Bebês também vai surgir agora na virada desse acordo, que era um que a gente ia fazer, o pessoal queria fazer bastante, mas não tinha dado para colocar dentro da agenda. E esse de exercício de contação, que é um grupo bem prático da gente trabalhar essa questão dentro da gente. Então, tem alguns grupos que são um pouquinho mais teóricos, alguns grupos que são um pouquinho mais práticos e alguns que são um pouco de cada. Então, já está disponível, a partir do meio-dia, já está disponível no Classroom para vocês acessarem, para vocês conhecerem um pouquinho mais de cada um dos grupos de estudo e se inscreverem neles para acesso as próximas 2 semanas. Então, vai ter um formulário onde vocês vão colocar qual data vocês querem participar, pode colocar mais do que uma, pode colocar uma só, entre hoje e o dia 11, para que vocês comecem a conhecer tanto o grupo quanto as pessoas que participam, a dinâmica do funcionamento. E aí, a partir de 2020.2, surgimento desses novos grupos, e vocês também vão poder participar conforme vocês desejarem. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Acho que não. Ah, tem, desculpa. E aí, só então, para finalizar isso que eu estava falando, o que a gente vai fazer até o dia 11? A gente vai ficar um tempinho sem se ver, e nesse intervalo vocês vão participar dos grupos de estudo já existentes. Então, vocês vão preencher no Classroom. Eu deixei um tempo mais curtinho para vocês preencherem, porque é mais uma questão de disponibilidade de agenda e de interesse de vocês. Então, quanto antes vocês se inscreverem, quanto antes eu consigo explicar para vocês como que vai ser o processo de entrada de vocês, explicar para o pessoal que vai estar no grupo de estudos, para eles também receberem vocês, e vocês também têm tempo de ler os materiais prévios, porque todos os grupos têm alguma coisa prévia para vocês fazerem. Seja ver um filme, ler um texto, assistir, ler um conto, depende do grupo e também já está disponível no Classroom. Carol falou, Isa, desculpa, você pode participar de mais de um grupo de estudos? Pode. Se você quiser participar e tiver disponibilidade de todos os grupos, pode. A única coisa que eu peço é que vocês não se inscrevam em mais do que vocês conseguem participar. Então, na primeira vez que a gente divulgou, eu falei, vocês podem participar de todos se vocês quiserem. E algumas pessoas levaram tão a sério que se inscreveram em todos e depois não conseguiram participar e acabaram saindo de quase todos e ficando em um só. Então, vejam bem a agenda de vocês, a disponibilidade de vocês, para que vocês também não se sobrecarreguem e não entrem no grupo sem depois poder acompanhar. Mas vocês podem sim participar pontualmente de quantos vocês quiserem. Nesse intervalo de hoje até o dia 11, vocês precisam participar de pelo menos um. Quantos outros vocês quiserem participar, vocês podem, mas pelo menos um é obrigatório para que vocês possam conhecer. E o número máximo é o número máximo de grupos que tiver. Se vocês quiserem participar de todos ou um pouquinho de cada, também pode. E aí, a outra coisa que vocês vão ter que fazer é o preenchimento de adesão no acordo, que vai estar disponível a partir do dia 3 até o dia 10, que é importante que vocês preencham para a gente saber que vocês estão com a gente. E a partir da outra semana, então não essa semana, a próxima,
vocês também já vão poder definir em grupos de qual projeto virtual vocês querem participar. Então, na hora que vocês forem preencher o termo de adesão, ou adesão ao acordo, é importante que vocês já combinem com o grupo de vocês de qual dos projetos virtuais vocês querem participar. Então, os grupos de estudo e os Canteducas vocês participam individualmente, mas esses projetos virtuais vocês preenchem em grupo. Então, a princípio, eu acredito que o próprio preenchimento de adesão no acordo vai ser preenchido em grupo. Então, uma pessoa do grupo preenche, e aí, a partir, na verdade, nem precisa ser do dia 6/7, a partir do dia 3/7, vocês já podem conversar e definir qual desses grupos vocês querem participar, para que a gente já tenha essa sondagem. Se vocês querem participar de todos os 3, querem fazer 3 datas ou 2 vezes de um só, vai ter essa possibilidade de vocês especificarem dentro do preenchimento do acordo, tá bom? Então, vou parar de compartilhar aqui. Desculpa o atraso, mas eu queria passar para vocês todas essas informações, porque tem muita coisa diferente do acordo anterior, para vocês poderem fazer essa comparação. E eu peço que vocês vejam as atividades que eu coloquei no Classroom com muito carinho. Tem tanto uma atividade quanto os materiais complementares dessa atividade. Isso vai ajudar vocês a escolherem quais os grupos de estudo vocês querem participar. E vocês também já podem continuar conversando dentro dos grupos de vocês para definir como que vocês vão fazer essa escolha dos grupos de estudo virtuais. E vocês estão em grupos muito grandes, porque vocês estão em grupos dos hospitais. Então, eu vou fazer um último formulário ali no Classroom, onde vai ter o nome de vocês e o grupo de vocês. Então, vocês estão em trios ou quartetos, eu já vou dividir vocês nesses trios e quartetos. Quem tiver individualmente, dá uma última olhada, vê se vocês realmente não querem entrar em outro grupo. E quem tiver nos grupos já atuantes vai ser colocado em contato com essas pessoas já atuantes. Então, esse processo vai ser feito até o dia 3, para que vocês tenham esse contato e consigam conversar. Então, se, por exemplo, vocês escolheram estar num grupo já atuante, mas metade desse grupo vai escolher não seguir para o acordo 2020.2, que pode acontecer, porque a agenda de cada um é de alguma forma, a gente vai descobrir só na hora que eles realmente puderem preencher o acordo. Se isso acontecer, a gente readequa vocês para outro grupo, temporariamente, agora durante os projetos virtuais, para que vocês possam realizar, e aí depois, quando a gente voltar para o presencial, vocês retornam a esses grupos presenciais, tá bom? Então, não necessariamente aquelas datas que vocês preencheram vão ser as datas que vocês vão atuar nesse semestre. Então, quem preencheu de segunda de manhã não vai atuar de segunda de manhã, porque são datas um pouquinho mais pontuais, mas é importante que vocês já fiquem nesses grupos que vocês começaram a montar, porque eu vi que bastante gente já se deu bem com o grupo que estava trabalhando, e também para vocês já começarem essa integração para quando a gente voltar para o presencial, e até agora mesmo nos projetos virtuais, que vai ser muito importante essa conexão de vocês, tá bom? Então é isso. Agradeço vocês por terem ficado aqui um pouquinho mais para a gente passar essas informações para vocês. A gente vai fazer uma roda de conversa também no dia 4 para falar sobre isso. Então, se tiver ficado alguma dúvida para vocês, vai ser uma roda aberta para todo mundo do Encanta. E aí vocês vão poder tirar dúvidas ou trazer algumas coisas. E aí vocês também vão ter essa semana até o dia 4 para irem conversando com os grupos de vocês ou irem conversando com essas pessoas dos outros grupos onde vocês vão entrar. Tá bom? Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam animados para começar esse processo. E aí a gente se reencontra no dia 11 para falar um pouquinho sobre esse processo e trabalhar um pouquinho mais juntos. E aí a gente se encontra no dia 11, depois de novo no dia 25, e a gente se despede para vocês seguirem atuando nos projetos e nos Canteducas e nos grupos de estudo. Tá bom? Então, quem puder já preencher o formulário, já acessar agora e preencher, quanto antes melhor, porque a gente tem uma noção melhor e já recebe vocês nos grupos com muito carinho, e tem muitas atividades legais essa semana. Então, vocês